saiu uma pesquisa do Poder Data aí nos dias 25, 26 e 27. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente visualizar e comentar um pouco sobre. Deixa eu compartilhar aqui. Achei. Bom, vejam aí, galera. Aparece que atualmente 51% aprovam o Lula. Lá em janeiro, no início, era 52%, abaixou em abril para 49%, agora aumentou um pouquinho para 51%. Os que desaprovam, começou lá no início 39%, depois aumentou para 41% e agora está em 43%. Os que não sabem, começou com 9%, aumentou para 10% e hoje abaixou um pouco para 6%. Ou seja, claro, a gente sabe que o Brasil ainda é muito dividido, muita gente odeia o Lula, odeia o PT, odeia tudo que é esquerda ou aquilo que se apresenta como esquerda representa, não é? Mas o Lula tem muito o que fazer, né? Ele precisa arregaçar muito as mangas aí nos próximos 3 anos, não é? Como a gente já comentou aqui, vários motivos, não é? Até porque, não sei se vocês concordam comigo, se ele não melhorar a aprovação, se ele não reduzir aí esse antipetismo, especialmente na questão econômica, que é o que define as eleições, a gente sabe bem, não é questão ideológica, é econômica, corre o risco de uma direita soft vir e ganhar as eleições. Quem que é essa direita soft? Claramente, a gente sabe que são os governadores de São Paulo, Tarcísio, bolsonarista, foi ministro do Bolsonaro, é sempre bom a gente lembrar isso, ou aquele picareta do Zema, governador reeleito lá em Minas Gerais. Claramente, um desses dois vai ser o candidato em 2026. E o próprio Ciro alertou isso na primeira palestra dele lá em Portugal, que se a gente errar demais, pode ser que a gente entregue de bandeja para um desses sacanas. Não é? E é tão perigoso quanto o Bolsonaro, porque é uma direita soft, digamos assim, não é uma extrema direita. Apesar de saber que esses canalhas, eles bebem nessa fonte, mas eles se apresentam como uma direita soft, né? Uma direita liberal até. Né? Como é que vocês avaliam isso? Direita soft, né? Porque se você for no mérito, os caras defendem um monte de coisa que é excludente, né? Socialmente falando. Eu chamaria de direita sapatênis, talvez, uma direita mais limpinha, né? Exatamente. Mais de camisa social, não sei o que e tal, aquela coisa que parece ser civilizada, que usa garfo e faca, mas que, na verdade, no mérito ali, no que defende, é exatamente a mesma coisa do que o Bolsonaro racista, misógina. Exato. Na hora do vamos ver, nem se abraça com a extrema-direita, né? Eu não diria nem que é soft na definição, porque eu não tenho problema com pessoas de direita. Eu conheço pessoas de direita que eu respeito. Claro. Mas que elas fundamentam a sua ideologia de um modo, no geral, pessoas progressistas de direita, né? Que tem uma visão econômica diferente da minha, mas que eu respeito e que eu entendo. E não tem essa coisa misógina, racista, homofóbica. Você falou o liberal na economia e nos costumes. Para mim, essa é a direita soft. Para mim, essa é a direita que você consegue conversar com essas pessoas, né? Uhum. Agora, essa direita do Zema, para mim, é a direita sapatênis, assim, tipo, que é o cara que defende exatamente o que o Bolsonaro defende, mas ele tem um verniz civilizado. Isso, ele não atiça o golpe, o ataque às minorias exacerbado, não faz a guerra híbrida. No discurso, não, mas na prática eles fazem exatamente a mesma coisa. Mas eles conseguem fazer com que isso pareça menos grave, sabe? Porque eles têm um discurso diferenciado. Então, é aquela coisa meio pedante, meio, sabe, meio acadêmica, assim, que começa a defender os negócios de um jeito que, na verdade, é o que o Bolsonaro fala, eu sou favorável à tortura, entendeu? O Zema vai chegar e falar assim, não, veja bem, porque pensador X lá pensava isso e não sei o que e tal. E no final tá defendendo a mesma coisa. Então, é só a forma de falar que é diferente, mas eu não vejo eles... Eu acho que é só uma questão de definição, assim, sabe? Tipo, eu acho que eles não são soft, não. Eu acho que eles são extrema também, só que na maneira de comunicar, eles conseguem ser até mais sorrateiros para comunicar esse tipo de coisa, o que é perigoso. É até mais perigoso do que o Bolsonaro que é declarado. Isso. Bem colocado. E aí, Tasso, o que você acha? Se o Lula não acertar como deve acertar, como tem que acertar, você acha que algum desses canais podem vir e tomar a presidência?
eu já começo abrindo um parênteses aqui, porque tem muita gente que tem, né, esse anseio em se colocar sempre na defensiva quando a gente faz algum tipo de crítica ao governo Lula. Só que hoje, as minhas críticas ao governo Lula, né, quando eu faço, são principalmente pelo receio de dar errado, porque esse governo não pode dar errado depois de tudo que aconteceu, sabe? E aí, o meu partido está na base do governo, né? A gente quer, sim, que de fato as coisas melhorem, porque a gente não está pensando, não está fazendo cálculo político, né? A gente não faz isso. Aliás, teve gente que fez cálculo político aí, né? Teve gente que foi contra a cassação do Bolsonaro lá no Twitter. A gente viu bem, né? Propaganda 247. Então é um receio muito mais com a volta da direita, porque a direita não vai voltar porque a gente faz crítica. A direita vai voltar se as críticas que as pessoas fazem ao governo não forem ouvidas, né? Se os eleitores não forem ouvidos, se a base não for escutada. Então, é isso que vai fazer o governo fracassar e talvez trazer a direita de volta. Sobre a questão dos possíveis, né, substitutos aí do bolsonarismo, eu concordo, realmente, são bolsonaristas de sapatênis, né? O Zema, literalmente, é uma escolha. É uma escolha, tanto é que ele abraçou o Bolsonaro nas duas eleições, contra o próprio candidato do partido dele, né, do Partido Novo. Amoedo e o Felipe Dávila, né, essa última. Eu não acredito, assim, eu estava até comentando com os amigos hoje, eu não acredito muito que o Tarcísio vá abandonar, né, essa possibilidade de reeleição em São Paulo, que é um grande colégio eleitoral, para tentar, né, a presidência, a não ser que o governo Lula esteja com uma aprovação muito baixa. Mas se o governo tiver ali, sabe, razoável, de nesse patamar para ótimo, mais, né? Ele não vai tentar, né? Agora o Zema sim, eu acredito que pode sair candidato, e eu não acredito muito que o Zema consiga vencer o Lula nas eleições. Porque existe uma questão, o Zema, ele não é muito bem articulado, né? Não. É um cara, né, meio caricato até, ao passo que ele tem essa coisa assim do coxinha, né, que antigamente o pessoal chamava de coxinha, que não representa muito a população, e é daqui do meu estado, o estado onde o Lula venceu, né, que foi, de fato, o que, né, tirou essa diferença. É um estado que o PT tem uma certa influência entre as classes mais baixas, sobretudo aqui no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Noroeste, são regiões que o Lula tende a vencer, né, sempre as eleições, o PT é mais forte, e eu acho que acaba dividindo esse trunfo que ele teria, que é a base dele em Minas Gerais. Então, eu não acredito que Zema seria um forte candidato. Aí hoje está muito incerto, é muito nebuloso ainda, né? Aí eu não sei eu não acho que o PT vai perder as próximas eleições, a não ser que o Lula fracasse muito, assim, faça um péssimo governo, ou que lance o Haddad, porque é a certeza da derrota. Se lançar o Haddad, a gente já sabe que vai perder. Aí ele vai pedir música no Fantástico, né? Perdeu a reeleição em 2016 na Prefeitura de São Paulo, perdeu a eleição presidencial em 2018. Aliás, já pode pedir, né? Ele perdeu agora a última para o governo lá, para o Tarcísio, né? Já pode pedir música no Fantástico. Pois é. Não dá. Mesmo que se não seja o Flávio Dino, mas o Haddad não dá. Tem muita gente da própria base do PT que defende muito a candidatura do Flávio Dino. Eu acho que seria interessante. O Flávio Dino é muito melhor do que o Haddad. Apesar de ter cometido feito alguns comentários no sense, né, recentemente. Sim. O próprio Lula também, não tem jeito. Foi? O próprio Lula também tem falado muita besteira. Não, sim. Todos os políticos, o Ciro também, gente, quantas vezes a gente não tem jeito, né? teve que passar pano para algumas besteiras que o Ciro falou. Infelizmente, às vezes, ele se comunica muito mal. Os políticos da esquerda se comunicam muito mal. Isso é um fato, né? Sim. Dá muito trabalho para militância. Não, realmente, precisa modernizar a comunicação para ontem. Eu acho que isso é coisa da velha guarda. É quando o Snow fala de modernizar, é isso. Eu acho que é muita velha guarda que ainda não conseguiu se adaptar. Sim, e é por isso, porque assim, a gente vê a esquerda hoje, por mais que, né, esteja discutida a questão da esquerda, mas a gente tem o Lula como o grande líder político que mobiliza as massas. Mas fora o Lula, né, quando o Lula morrer, porque ele não vai viver 150 anos,
né, a gente não tem outras pessoas. E isso é muito preocupante. Essa falta de construção de novas lideranças de esquerda é um problema muito grande. É um pouco culpa dele também. A Haddad, que é um cara que não tem carisma, que é um cara que é, né, liberal, né, que não tem essa veia de esquerda que a gente está querendo, que a gente busca, e a gente vai fracassar com ele. Então, eu acho que a gente precisa construir outras alternativas redundante. Mas, assim, a gente precisa muito, isso é urgente, sabe? Eu acho que já deveria iniciar logo nas próximas eleições, porque a coisa pode ficar muito feia para a esquerda no futuro. A esquerda já vem perdendo espaço no Congresso, os partidos já estão enxugando, a tendência é que vários partidos de esquerda desapareçam, né, com as cláusulas de barreira, tem que fazer fusão. Né? Se faça fusão. Exatamente. E, né, não tem dinheiro, a gente não recebe financiamento de empresários, né, é só... conta praticamente com fundo partidário, é por isso que não tem como ser de esquerda e ser contra o fundo eleitoral, porque a gente não tem suicídio. como bancar, né, essas candidaturas. E é isso, é torcer para as coisas melhorarem, construir, né, vamos construir, né, as nossas cidades, fazer o possível para tentar puxar o povo para esse lado, né, fazer o povo entender quem é que defende de fato seus interesses, os interesses dos trabalhadores. Boa, bem colocado.